Em 90, o Stallone me vem com Rock 5 versus Total Recall ou, como é chamado aqui no Brasil, O Vingador do Futuro. Esses títulos brasileiros é realmente uma referência ao Exterminador do Futuro. É aquela ideia de as pessoas associam o Schwarzenegger ao Exterminador do Futuro, então ele também vai ser o Vingador do Futuro. Aqui o que a gente tem é o seguinte, pessoal. O Rock 5, eu gosto do Rock, mas é o Rock que eu menos gosto. O Rock 5, o Stallone tentou voltar para a parte dramática. O 3 e o 4, como a gente conversou, eles são filmes bastante focados na ação, bastante comerciais. E ele queria dar um final ao personagem. Ele realmente queria concluir a saga Rock no Rock 5. Então a história é a seguinte: depois da luta contra o Drago, o Stallone apanhou bastante, literalmente, né? A gente viu aqui. O Stallone apanhou bastante. O Stallone não, o Rock, então vocês vão confundir. O Rock apanhou bastante e essas pancadas que ele levou ao longo da vida acabaram causando um dano cerebral mesmo nele. E isso fazia com que ele tremesse as mãos, ele sentisse calafrios. Ele estava realmente doente por causa das lutas, né? Das pancadas que ele levou ao longo das lutas. Igor já tá votando aqui, né? O Vingador do Futuro. Votem, pessoal. Podem votar. Deixem o like de vocês. Muito obrigado por vocês estarem acompanhando, gente. Muito obrigado pela paciência. Espero que vocês estejam gostando. Mas vamos lá, a gente já está quase concluindo. Então, voltando para cá. Então, o Rock acaba ficando doente. Ele acaba, assim, passando uma procuração dos bens dele para o Paulie. O Paulie acaba assinando um documento sem ler, e esse documento dá direitos ao contador do Rock usar a fortuna do Rock, e com isso ele acaba meio que roubando o Rock mesmo. Então o Rock fica sem dinheiro nenhum, fica realmente com esse dano na cabeça. Ele não pode lutar para recuperar o dinheiro, e ao mesmo tempo que ele já está mais velho, então ele acaba voltando a morar no mesmo lugar que ele morava lá no Rock 1. É um filme que meio que volta as origens, sabe? E ao mesmo tempo que surge uma promessa, né? Um garoto que é o Tommy Gunn, que é esse personagem que vocês estão vendo aqui no slide, e ele acaba pedindo para ser treinado pelo Rock, né? O Rock treina ele e ele acaba sendo treinado pelo Rock. Eles acabam se aproximando, isso acaba fazendo com que o filho do Rock, né? O Rocky Jr., se não me engano o nome dele, né? O filho do Rock fique com ciúmes dessa atenção que o pai está dando para o Tommy, e depois de um tempo o Tommy acaba crescendo demais e meio que se volta contra o Rock. Eles acabam lutando no meio da rua. Enfim, esse filme não é que seja um filme ruim, gente, o Rock 5, mas ele tem coisa demais. E para mim, ou uma coisa ou outra. Eu tenho até um vídeo aqui no canal que fala como eu consertaria o Rock 5. Depois deem uma olhada, gente, é rapidinho, acho que 1 minuto e meio. O vídeo é bem curtinho. Posso deixar até aqui na descrição depois, mas mostrando o que eu faria para consertar. Tem como consertar, tanto é que o Stallone consertou no Rock Balboa. Mas o que mais me incomoda, Igor colocou, é ruim sim. Talvez eu esteja passando pano aqui pro Rock 5. Mas o que mais me incomoda no filme é esse cara, como Tommy Gunn. É um personagem que, assim, depois você vem do Apollo, do Clubber e do Drago como antagonistas do Rock, né? Os vilões também contribuem bastante pra gente gostar do Rock. O Tommy é um personagem que você não se identifica, ele não tem carisma nem quando ele tá do lado do Rock e nem quando ele tá lutando contra o Rock. Então, realmente não curto tanto. E o filho dele também, que é filho do Stallone, até uma curiosidade. O filho do Rock é interpretado pelo Sage Stallone, que é filho do Stallone também, mas que não é nem o garoto que atue mal. Porque o personagem é meio chatinho. Ele consegue ser mais chatinho que o Mike, lá do Over the Top, lá do Falcão. Versus o Vingador do Futuro. Aqui no Vingador do Futuro, gente, ele é dirigido pelo Paul Verhoeven, que é o cara que dirigiu o Robocop. Então, mesma pegada do Robocop, gente. Tem aquelas ironias, as grandes corporações, tem cenas de ação muito boas, tem uma ficção científica muito bem contada, efeitos práticos bem feitos para a época. Então, basicamente, a história é a seguinte: o Schwarzenegger, ele é um trabalhador braçal, e eles vivem no futuro, tanto é que a humanidade tem colônias em Marte, e ele... só quem vai para lá é rico, né? Então, ele não tem tanto dinheiro para ir, mas você pode contratar meio que a viagem dos sonhos, né? Isso poderia até ser usado hoje, até com trama de filme.
Imagina aí, pessoal, você não pode ir à Disney, você não pode ir à Europa, por exemplo, você não tem dinheiro para isso. Mas uma empresa oferece uma experiência sensorial. Então você iria a uma empresa, ficaria entre esses sensores ou colocaria um capacete e sonharia com essa viagem à Disney, com essa viagem à Europa que você tanto quis ir. Então, para a sua mente, você viajou, você ia ter as lembranças, as memórias, você não ia ter alguns detalhes que, obviamente, você só consegue presencialmente. Então, isso é muito interessante no filme. Depois eles acabam partindo mais para uma parte de ação, porque o Schwarzenegger, quando ele entra para comprar essa viagem a Marte, ele meio que descobre que ele estava sofrendo um bloqueio de memória, que ele não é esse operário, ele é um agente secreto lá de Marte, se não me engano. Então ele meio que fica essa dúvida se qual personalidade ele realmente é. Ele é o que a gente está vendo no filme, né? Um trabalhador que contratou um sonho, não deu certo, as pessoas estão caçando ele, ou se isso tudo já não faz parte do sonho que o Schwarzenegger contratou. Então, é um filme bastante interessante, gente. Talvez tenha um outro detalhe que você não goste, até pelo tempo do filme e também pelo estilo do diretor, que é um pouco sarcástico e irônico em algumas situações, mas é um filmaço, filmaço. Tanto que tem esse cara que ele é o Michael Ironside, que ele também é vilão profissional dos anos 80 e 90. Ele tá no Highlander 2, tá em um bocado de filme que ele faz vilão. Tem a Sharon Stone também, que faz a esposa de mentirinha do Arnold Schwarzenegger, que também contracenaria com o Stallone anos à frente. Aqui não tem comparação, gente. Não tem como passar pano entre Rock 5 e o Total Recall e o Vingador do Futuro. Vingador do Futuro, sem sombra de dúvidas.